Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia. Que Deus abençoe sua vida. Que a graça do Senhor Jesus abunde em seu coração cada vez mais. Estarei lendo alguns versículos em Salmo 107, que diz assim: a bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e, em geral, todos os homens. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Por isso que se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e este o livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou a porta de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa da sua iniquidade, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam o sacrifício de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios mercando nas suas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva suas ondas. Sobem aos céus, descem ao abismo e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no nas assembleias dos anciões. Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta. Meu Deus, que maravilha! A terra frutífera em terreno salgado pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. E faz habitar ali os famintos que edificam cidade para sua residência.
e semeiam campo, plantam vinhas que produzem fruta abundante. E ele abençoa-os de modo que se multiplicam muito. O seu gado não diminui, mas outra vez descrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrado pelo deserto, onde não há caminho. Mas ele levanta da opressão necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isso e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observa essas coisas e considerem atentamente as benignidades do Senhor. Gente, que magnífico. Então a gente vê aí situações, né? A gente vê que Deus, ele está atento, né, ao nosso clamor, né? Eu não vi que Deus, aqui nessa passagem aqui, sobre os presos, sobre os navegantes, sobre os que plantam, né, os lavradores e demais, eu não vi que Deus livrou, evitou. Mas quando eles caem, nós, né, o ser humano, ele está ali labutando. Mas quando ele encontra adversidade, eles clamam a Deus. A gente vê aqui que Deus vem socorrer, né? Que maravilha. Então aqui está dizendo a bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e, em geral, todos os homens, né? Então aqui, ó, quando os viajantes estão viajando, certo? Né? De repente, encontra numa situação difícil, mas aqui está dizendo assim, ó, e clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. Então acontece, né, coisas em nossas vidas, situações calamitosas, né? As calamidades, né? Não acontece, vixe, meu Deus, né? Mas aqui está dizendo que clamaram ao Senhor. Então, muitas das vezes as pessoas falam, imagina, isso aí eu vou lá e resolvo, entendeu? Às vezes fica até pior, mas não querem clamar ao Senhor, né? E muitas das vezes Deus permite mesmo que aconteça tantas coisas para que a gente venha lembrar que tem um Senhor que pode nos ajudar, né? Está dizendo, clamaram ao Senhor na sua angústia. Ai, quanta pessoa angustiada, mas preferem tomar remédio. Quantas pessoas angustiadas que tomam remédio antidepressivo, né? Mas não é mais fácil clamar ao Senhor? Não é mais prático, né? Clamar ao Senhor na angústia, né? E o Senhor, aqui é interessante que está escrito assim, ó, e Ele os livrou das suas necessidades, né? Deus faz aparecer onde não tem, Deus dá livramento, né? Olha só, e Ele os levou por caminho direito para ir à cidade que desejavam habitar, que deviam habitar, né? Deus os conduzia, Deus os levava quando o povo clamava. E é o mesmo que Ele também pode te direcionar. Ele também pode aplanar o seu caminho. Mas a pessoa, por conta da soberba, do orgulho, do que os outros vão falar, do que os parentes vão pensar, eles preferem agir por conta própria, né? Não querem clamar ao Senhor, né? Sendo que o Senhor pode direcionar um caminho direito, né? Para ir à cidade que você deve habitar, para te levar no lugar que você gostaria tanto de ir, né? Talvez você sonha em mudar naquela cidade, em viver naquele lugar, mas você não clama ao Senhor, né? Você não quer buscar o Senhor, não é mais fácil clamar ao Senhor?
Você já tirou algum tempinho para falar com esse Senhor? Ah, mas os outros vão vir, né? O que os outros vão pensar? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, conversa com esse Senhor para você ver. Ele vai te direcionar, né? E vai te levar para o caminho direito. Glória a Deus. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. É o mesmo Deus, né? É o Deus que nos livra da sombra da morte, é o Deus que nos livra das aflições, né? Oh, meu Deus! Então, sabe quando você se assenta nas trevas, sabe quando você está abatido, né? É só clamar ao Senhor, assim como o povo também passou por isso, né? Eles se rebelaram contra o Senhor, contra as palavras de Deus, desprezaram o conselho do Altíssimo e eles foram abatidos, tropeçaram e não tinha ninguém para ajudar eles. Mas quando eles clamavam ao Senhor, na sua angústia, Deus livrava eles das suas necessidades. É o mesmo Deus que pode também livrar você, suprir as suas necessidades, livrar você das aflições, né? Como é bom falar com esse Deus, né? Às vezes a gente fica horas, né? Quantas das vezes você pega o telefone e você fica tempo conversando com alguém, mas quando você vai orar você não consegue nem 5 minutos, né? Por quê? Só porque não está vendo o Senhor? Talvez essa pessoa que você ficou horas e horas falando no celular, ela não vê a hora de que você acaba de falar para ela poder ligar para o outro e contar tudo que você falou, né? Vai te trair, traição, né? Mas o nosso Deus, que você não tem nem 5 minutos para falar, ele está pronto a te ajudar, né? Ele vai te iluminar, ele vai mostrar para você o caminho, ele vai te dar ideias, estratégia para você sair de situações que você caiu e que você está amaranhado. Você está numa situação que você olha para lá e para cá, você não vê solução. Mas também você não quer pedir para Deus. Você não quer clamar a Deus, você não quer se humilhar. É muita humilhação você orar, não é? É muita humilhação você se rebaixar. Mas fique sabendo que quanto mais você se rebaixar diante de Deus, quanto mais se humilhar diante de Deus, mais Ele vai estender as mãos para você. Mais Ele vai te dar estratégia, iluminar sua mente, tirar aquela ansiedade, né, aquele nervosismo. E aí você vai ver que a solução estava aí bem diante dos seus olhos e você não estava vendo, né? Os loucos, por conta do seu caminho de transgressão e por conta das suas iniquidades, eles são afligidos, né? A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então os rebeldes, gente, quando Deus tirou eles da terra do Egito, eles reclamaram da comida, né, de Deus, que Deus estava dando, eles reclamaram de tudo. Tudo que Deus dava, eles reclamavam, né? Chegaram assim à porta da morte. Mas eles clamaram ao Senhor na sua angústia e mesmo assim Deus livrou eles de todas as suas necessidades. Tá vendo, gente? Né? Gente, Deus envia sua palavra e sara e livra da destruição. Então, o nosso Deus é um socorro presente, né? Tá, o Senhor Deus, também, Ele guarda os navegantes, né? Olha que lindo, né? E os que descem ao mar em navios, mercando nas águas, nas grandes águas, pois Ele manda
e se levanta o vento tempestuoso que ele eleva suas ondas. Deus manda as ondas no mar, manda os ventos tempestuosos, né? E os navios, eles são açoitados para lá e para cá, né? Aquela tempestade que levanta no mar. E está escrito que quando eles clamam a Deus, Deus faz cessar a tormenta. Olha que lindo no verso 29. E acalma as ondas. Então eles se alegram com a bonança e assim os leva ao porto desejado. Que lindo, né, gente? Então, Deus observa tudo isso, né? Os navios, os barcos nas grandes águas. E Deus mesmo levanta as ondas. Deus mesmo faz soprar um vento tempestuoso. Aí as pessoas que estão no navio começam a clamar a Deus. Aí Deus faz cessar a tormenta e faz eles caminhar, navegar em águas tranquilas e eles chegam a um porto desejado. Olha que lindo, né, gente? Então, em nossas vidas, Deus também deixa o vento soprar. Às vezes vem uns ventos tempestuosos, né, gente? Que parece assim que o barco da gente vai tombar, né? A gente diz assim, agora como diz o ditado, né? Tô ferrado. Agora tô bagaçado. Agora chegou no meu limite. É vento daqui que sopra, tantos problemas, e o meu barco vai naufragar. Mas a gente poderia, em vez de falar tudo isso, a gente poderia clamar ao Senhor, né? E clamando ao Senhor, Deus dá ordem para o vento acalmar, e assim a gente pode seguir em grande bonança ao porto desejado, né? Aqui diz assim que as pessoas que clamam a Ele em alto mar ficam todo felizes e alegres quando o Senhor manda, então, a bonança, né? Aqui está escrito, então se alegram, né? Então a gente precisa ver a bondade de Deus, né? Não é só ficar vendo coisas ruins, né? Tem pessoa que só fica vendo coisas ruins, né? Só fala coisa ruim, só fala de morte, só vê coisa ruim. Só vê coisa ruim no serviço, só vê o lado mal nas coisas. Na igreja não tem nada de bom, é só coisa ruim que a pessoa enxerga. Só enxerga coisa ruim nos médicos. Os médicos, tudo que o médico faz é ruim. Tudo que a gente faz é. Vai comer? Meu Deus do céu, não tem nada de gostoso na comida, é só coisa ruim. Gente do céu, vamos repreender isso, né? Vamos começar a ver coisas boas. Vamos começar a colocar na nossa boca coisas boas, coisas positivas, né? Vamos profetizar para nós coisas boas. Vamos parar de trazer maldição para dentro da nossa casa, para o nosso corpo, né? Ai, dói isso, ai, dói aquilo, ai, dói isso. Vamos repreender. Vamos começar a dizer coisas boas para que a gente escuta muito isso, que a gente atrai, nós atraímos coisas para nós pela palavra que sai da nossa boca, né? A palavra da nossa boca tem tanto poder, gente, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Eu conheci um irmão que ele falou assim, ó, eu quero pegar Covid agora, mas não deu outra, né? Ele falou que queria pegar para ele ser curado e contar testemunho. Gente, onde já se viu a pessoa falar uma coisa dessa? E ele pegou mesmo, só que morreu. Então, gente, a gente tem que atrair coisas boas para dentro das nossas vidas. Para que falar isso? Será que a fé da pessoa é suficiente para ser curada mesmo? Será que a gente fica chamando coisas ruins? Pode vir que eu tô. Não, não vem não. Sai fora todas as coisas más. Em nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus.
assim a gente possa caminhar na luz do Senhor, na proteção de Deus, né? Quando alguém fala assim, você, como é que você tá? Você diz, eu estou bem em nome de Jesus, né? Ele converte rios em desertos, nascente em terra sedenta. Ele converte rios em desertos e nascentes em terra sedenta. Tá vendo? Então ele faz aparecer onde não tem. Terra seca, ele faz nascer água, né? A terra frutífera em terreno salgado. Ele converte o deserto em lagos e a terra seca em nascente. Ele faz habitar os famintos que edificam cidade para sua residência. Entendeu? Como que uma pessoa vai construir numa terra seca? Mas ele faz isso acontecer, né? Deus pode fazer nascer nascentes em terras secas. Então, nas nossas vidas, gente, o impossível vai acontecer de bom, né? Vamos, vamos fazer o impossível acontecer. Deus vai mudar a história, se nós quisermos, né? E semeiam campos e plantam vinhos que produzem fruto abundante, né? E ele abençoa de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminui. Então, gente, as bênçãos de Deus não podem diminuir na nossa vida, não. Nada de voltar para trás, de desistir só porque aconteceu uma situação aí complicada. Ah, eu desisto. Para com isso. Vamos enfrentar, pessoal. Em nome de Jesus, né? Mas ele levanta da opressão necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isso e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio observa essas coisas e considere abundantemente e considerem atentamente as benignidades do Senhor. Tá vendo? Os iníquos não vê nada de bom, mas os que esperam pelo Senhor, Deus levanta da opressão necessitado. Ai, coisa boa, né, gente? A gente confiar nesse Deus que levanta do monturo necessitado, que multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Poxa vida, não tem nenhum vigor e Deus multiplica as forças. Deus faz aparecer força onde não tem força. Oh, glória a Deus. Deus faz aparecer saúde onde não tem saúde, né? Esse é o Deus que nós servimos, né? Mas é isso aí. Clamar a Ele, confiar nele, depender desse Deus, né? Totalmente, não parcialmente, né? Deus abençoe a todos, que seu dia seja próspero, maravilhoso, cheio de paz, né? Seja abrigado pelo Senhor, que Deus é o nosso retiro, gente, nosso alto retiro, nosso refúgio. Assim como a águia, ela faz seu ninho lá no cume dos montes, né, para ficar protegido, livre de predadores. Assim, Deus é essa rocha para a gente. Vamos voar para essa rocha que é muito mais alta do que nós, né? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, justo Cordeiro,